Bem-vindo ao TV Osga, o programa que fala sobre cinema, comportamento e atualidade. A gente também traz novidades da produção audiovisual da Amazônia e, claro, tudo sobre o Festival Osga. Hoje recebemos a visita do crítico de cinema Marco Antônio Moreira e da publicitária Adriana Oliveira. E o assunto deste primeiro episódio é loucura no cinema. Ainda na onda do sucesso do filme Coringa, vamos falar como os desvios da mente aparecem no cinema e qual o impacto na sociedade. O Coringa, nos quadrinhos, ele sempre foi visto como vilão. Você concorda com isso ou ele seria um anti-herói? Olha, eu particularmente tenho um pensamento que o mundo não se divide em bom e mal, né? Em bem e mal. Eu nunca fui muito próximo dos quadrinhos, por isso, eu não gosto dessa divisão. Porque o ser humano é muito complexo, né? Nós somos bons, somos maus. E quando se divide dessa forma, eu acho que se perde muita coisa. No caso do filme, isso tem acontecido, a abordagem foi interessante porque ele não surge dessa forma, como um vilão. Podemos colocar que ele aparece como uma vítima de uma sociedade, vítima de uma questão familiar, profissional, social, contextual. Mas eu não vejo ele como vilão. Claro, ele acaba se aproximando do lado negro dele, digamos assim, no sentido do dark side, no sentido dessa concepção mais louca, né? Que ele explode, né? Ele cansa, né? Na verdade, é um personagem que cansa. Cansa de tentar fazer o certo, cansa de ser bom, cansa de ser valorizado, de ser desvalorizado, né? Ele é apenas um ser humano que eventualmente tenta dar certo, mas numa sociedade que não faz questão que ele dê certo, e ele vai dar errado. Agora, o que é o certo, o que é errado, claro, ele mata. O Coringa é um personagem violento. No filme se percebe, né, tem uma sequência maravilhosa lá, que também podemos discutir ela individualmente, né, que é quando ele está armado. Se ele não tivesse armado, talvez não tivesse explodido naquela situação. É um outro tema, né, dentro desse tema. Mas aí eu acho que de alguma forma o Coringa é humanizado do início ao fim do filme. Eu concordo com o Marco Antônio e eu acho que Hollywood tem sofisticado muito essa questão entre bem e mal, concordo muito com ele. E assim, o que eu acho também é que o Coringa ele traz um tipo de empatia com a gente, até porque no filme, em todos os momentos a gente está vendo o Coringa. Eu acho que eu não lembro de uma cena que eu não veja ele aparecendo, o personagem dele aparecendo. Então, esse tipo de empatia acontece, até porque eu acho que o ser humano parte muito dessa busca pelo extraordinário também. E lá, esse extraordinário acontece, porque é um cara que é fracassado, é um cara que passou por diversas coisas na vida, mas que no fim ele dá certo. Então, eu acho que essa busca do extraordinário que é alcançado no filme gera essa empatia com a gente, sabe, como telespectador. Quais os outros filmes que a gente pode destacar onde o próprio protagonista ou antagonista tem colapsos de loucura? Olha, temos vários, mas assim, muitos filmes que vão nesse caminho de bem e mal. Então a maioria cai nessa cilada e nos coloca nessa cilada de entender que o mundo é dividido assim. Eu podia citar alguns filmes que não vão por esse caminho. Um Estranho no Ninho, por exemplo, do Milos Forman, mostra um personagem que vai enlouquecendo, mas a noção de normalidade de uma pessoa que é sã dentro de um hospício, qual é? O que é normal, o que não é normal, né? Temos o Repulsa ao Sexo, que é um filme do Roman Polanski, que é uma personagem vivida pela Catherine Deneuve, que é reprimida sexualmente e começa a delirar, a imaginar algumas coisas. Ela enlouquece ou ela está acordando para a vida dela? Temos o Inquilino, que também é um filme do próprio Roman Polanski, que mostra a história de um personagem que vai para um prédio, que ele é muito antissocial, ele, o personagem, e começa a criar delírios sobre as pessoas que tratam ele de uma forma maldosa. Ele está enlouquecendo, afinal, efetivamente? Não. Então, eu gosto muito desse, claro, no certo sentido, né? Esses filmes que abordam a loucura dentro de um padrão que foge desse positivo e negativo, na minha opinião, eles conseguem lidar melhor com a complexidade do personagem. E aí, eu acho que é importante o cinema, e eu vejo que o Coringa isso acontece, o Coringa perceba a complexidade do ser humano. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Então, Adriana, como exemplo aí de todos esses filmes violentos, você acha que o cinema influencia a violência na sociedade?
Olha, eu fiquei pensando sobre isso hoje e eu ainda não sei. Por quê? É o seguinte, eu não parto do ponto de que, por exemplo, um videogame, quando tu joga, sei lá, um GTA, as pessoas vão passar a atirar nas outras também. Que tu vai jogar um Counter-Strike e também as pessoas vão passar a fazer isso. Então eu acho, de certa forma, puritano pensar dessa maneira, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente vive numa sociedade que se tu falar que uma banana é reta, ela nasce reta e depois o vendedor entorta ela, se tu mostrar um vídeo desse para as pessoas, provavelmente elas vão acreditar, porque hoje em dia as pessoas estão acreditando em várias coisas barbáries e coisas que sempre foram faladas de uma maneira durante a vida inteira e agora se imagina diferente, as pessoas acreditam nisso. Então eu acho que ter um filme desse tipo, numa sociedade como a nossa, se torna um pouco perigoso, apesar de que, por exemplo, nos Estados Unidos é um tipo de periculosidade diferente, por exemplo. Eles têm armas lá que as pessoas podem comprar. Aqui é diferente, e não tem armas que você pode comprar. E por que eu tô falando disso? Porque quando teve o Batman de Nolan, que foi o Cavaleiro das Trevas, teve também aquele massacre no Colorado, nos Estados Unidos, e que foi impulsionado por isso. Então eu acho sim que é importante a gente pensar, e até porque esse tipo de filme ele também dá voz a um tipo específico de pessoas que são os incels, né? Que os incels eles chamado do celibato forçado, é como se fosse isso, é só uma sigla utilizada para isso, que são as pessoas que não conseguem fazer sexo. Então essas pessoas que têm uma comunidade, elas se enxergaram de certa forma nesse filme. Assim, enfim, sem querer dizer que realmente esse filme é uma voz para os incels, porque se trata de uma coisa completamente diferente, que é um cara com desvio de uma linhagem mental, enfim, com distúrbios mentais mesmo. Então eu acho que é diferente, se aplica, mas eu acho que são coisas que podem fazer a gente pensar sobre isso e tal. Inclusive existem críticos que colocam o filme como uma justificativa para a violência. Marco, o que você acha desse debate? É muito simplório, não pode por aí. Então vamos raciocinar ao contrário. Vamos pensar assim, todo mundo que assiste o Chaplin vai sair se abraçando, o mundo é feliz. Não funciona também dessa forma. E o contrário também não, eu acho que é muito complexo. É muito simplório querer reduzir o cinema com essa força. É claro que o cinema é uma arte influente, o cinema realmente é uma arte influente. Foi a arte mais influente do século passado, é a arte mais influente desse século. É difícil saber como vai chegar na percepção de uma pessoa que é tão individual, um personagem como Coringa, ou um personagem como Travis, o Taxi Driver, ou um personagem como Little Alex, do Laranja Mecânica. É imprevisível saber. Eu interpreto do jeito X, você do jeito Y. Então, definir que isso pode acontecer, pode. Mas definir que é só isso que influencia, exatamente, é simplório, está reduzindo até um certo desrespeito, né, à complexidade das pessoas. Mas eu acho também que tem essa dualidade, tipo, quer dizer que você vai encaixar a arte em um determinado tipo de linhagem, de pensamento, e que sim, sempre vai ofender algumas pessoas e que às vezes vai ressaltar outras e assim sucessivamente. Adriana, você foi premiada com 2 Oscars, com os curtas Technicolor e Espátula e Bisturi. Adriana, o que o Oscar significou na tua carreira? Então, eu fiz o Oscar nos anos 2012 e 2013. E aí era um momento que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da minha vida. Eu fiz publicidade, como é um curso bastante amplo, geralmente a gente vai se direcionando ali no meio da graduação. E foi esse momento que foi a oportunidade que o Oscar proporcionou. Eu já sabia que eu gostava de... nem sei se era cinema, na real. Eu fazia uns vídeos lá e tal. Não era cinema, obviamente, mas não sabia que isso poderia ser uma profissão e o Oscar meio que me ensinou isso, porque era uma avaliação que tinha, que valia a nota, então tinha que fazer obrigatoriamente. Então eu fiz e aí foi muito legal, porque naquela época tinha prêmio em dinheiro, então foi o primeiro dinheirinho que a gente tinha ganhado. Aí no outro ano também, a mesma coisa, aí outros festivais do Brasil chamaram a gente, que eram para festivais universitários também. Então isso foi ajudando a gente a entender que isso sim poderia ser uma profissão futuramente e tal. E aí por isso que eu acho que o Oscar é muito importante na vida do universitário, porque ele vai ali direcionando as pessoas que realmente têm aptidão para isso. Meus amigos, já dizia o poeta, as coisas mais certas só acontecem quando tudo dá errado. E foi assim que Fernanda e Luiz finalmente passaram a ver o mundo com todas as cores que Deus lhe deu. No momento certo do dia errado, ou vice-versa, tanto faz. Foi uma experiência bem legal, foi uma experiência que levou a gente naquele momento de insegurança por conta
de que profissão seguir futuramente, que geralmente os universitários têm. Então foi uma coisa super legal ali, que foi um êxito que a gente teve, porque enfim, passar a vida inteira estudando para Enem, convênio, é uma coisa bem difícil e tal, e aí quando tu faz uma coisa que as pessoas vão, olham no cinema, veem, tem algum tipo de relevância, isso é muito importante, te dar um gás para tu continuar seguindo na vida profissional, né? E o primeiro pedaço de bolo vai para minha mãe, sempre ia para ela. O primeiro pedaço de bolo foi para minha mãe 20 vezes. Mas o dia estava por vir. No meu 21º aniversário, acordei otimista. Tão otimista que me fingi de morto no quarto, na esperança que minha mãe esquecesse de mim. Lê do engano. Marco Antônio, o Oscar é um festival de vídeos universitários. E qual a importância dele, sendo nacional e feito na Amazônia? Eu vejo com muita importância. E acho necessário que toda a comunidade audiovisual paraense, digamos assim, incentive, preste atenção, fique de olho em talentos como a Adriana, por exemplo, entre outros que já foram premiados. Filmes ótimos, né, que precisam, inclusive, né, de estarem aí sendo exibidos de vez em quando, porque as pessoas também têm uma ideia equivocada do audiovisual paraense, né? Acho que não existe audiovisual paraense. Uma pena que elas não saibam, mas felizmente existe. O que falta é realmente ser fato, mais iniciativas. E por isso, essa iniciativa do Oscar é fundamental e que eu espero que continue por muitos anos. É isso aí, pessoal. O papo foi super bacana. Muito obrigado, Marco Antônio, pela presença. Eu que agradeço, sucesso para vocês. É sempre muito bom falar sobre cinema. Obrigado, Adriana Oliveira. Obrigada por terem me chamado, foi muito legal. Muito obrigada, Marco Antônio. Muito obrigada, Adriana. E a gente se encontra no próximo TV Oscar. Da publicitária Adriana Oliveira. E o assunto desse... Nossa! Não! Manuel Morreu. Pinto, viu? Visagem do Manuel Pinto. Que mensagem, menino, pelo amor de Deus.